sabem, esse encontro surge na sequência do novo programa de 2014, também na implementação dos novos manuais de educação moral e religiosa católica, também na sequência da nossa formação que tivemos aqui de 1 a 4 de setembro, com participação, como só para recordar, de 37 professores de moral dos Açores, da Escola Pública e da Escola Católica. Espero sinceramente que seja um dia bem aproveitado e vai ser de certeza. Dos Açores, como vocês sabem, somos 64. Estou a contar aqui hoje com cerca de 30, digamos na metade. A maioria lá de São Miguel. Mais. Vamos assim. E pronto, os trabalhos serão, digamos, a nível de horários organizados aqui pelo Sr. Fernando Boita. No almoço, quem vai almoçar já me foi dizendo, a gente coordenar as refeições. E, posto isso, vamos avançar com votos de bom trabalho e que seja uma experiência enriquecedora para todos nós. E se tudo para nós, por endereço será para os nossos alunos. Não precisam de apresentar. Em nome do Secretariado Nacional de Educação Cristã, em nome do nosso diretor, o Diácono Cássio, é um gosto estar aqui. Agradeço o acolhimento na pessoa do Dom António da Diocese de Angra, na pessoa do Bento, toda esta logística que fomos, enfim, acertando de há uns tempos nesta parte. Portanto, é um gosto estar aqui convosco. Dizer-vos que o Secretariado Nacional de Educação Cristã está muito, enfim, preocupado e ao mesmo tempo interessado também em que esta presença de igreja, que é a disciplina de educação moral e religiosa católica, aconteça com qualidade. Podemos ser uma minoria, mas que sejamos uma minoria qualificada e qualificante. É um desafio. Quando o Santo Padre disse aos bispos em visita à Límina, o que é que acontece aos jovens que depois do crisma debandam? Nós, professores de Educação Moral e Religiosa Católica, também devemos sentir essa interpelação. O que é que acontece aos nossos alunos depois do sexto, depois do nono, depois do 12º? Este desafio também o devemos sentir. O Secretariado Nacional de Educação Cristã. O que está a acontecer aqui hoje convosco já aconteceu 7 vezes. Lá no continente fizemos reuniões interdiocesanas. Juntámos várias dioceses. Também é uma preocupação. Nós somos cerca de 1.600, 1.700 professores de Educação Moral e Religiosa Católica, contando também com os nossos colegas da chamada Escola Católica, que é outro grande desafio que o SNEC tem. Nós temos aqui a professora Elisa, esta menina bonita, vinda de Aveiro, que no Secretariado Nacional de Educação Cristã tem este cuidado de zelar pela Escola Católica. Também aqui nos Açores, ontem, não foi, Elisa? Foi tão bom estarmos no São Francisco Xavier, com a irmã Domingas, que ela estava quase afónica, mas depois enfim, soltou-se-lhe a língua e aquilo falou. Portanto, é outra preocupação que nós temos também, que é a Escola Católica. Não sabemos muito bem, conhecemos a realidade do ponto de vista de financiamento aqui nos Açores, mas como sabem no continente os chamados contratos de associação estão com grande ponto de interrogação. Mas vamos dedicar-nos durante esta manhã e esta tarde a refletir e a conhecer melhor o quê? Os instrumentos que dispomos para estar nas escolas com dignidade e com qualidade. Nós sabemos que aquilo que nós propomos nas escolas, enquanto professores, não é a minha educação moral e religiosa. Não é a educação moral e religiosa fernandina, não é. Por mais interessante que seja, nós estamos na escola em nome da Igreja, por isso temos um mandato do nosso bispo. Por isso este é um trabalho de Igreja e de evangelização, num sentido muito lato da palavra evangelização, que é levar o Evangelho, a Boa Nova, àqueles que a disciplina esteja, o programa da disciplina esteja ao lado de onde são todos os outros. Todos vão receber o programa, certo? Isto já o ano passado, em 2014. Ora, programa novo, o que é novo? Reorganizar. Em 2014 é necessário o quê? Reorganizar os materiais que suportam
manuais. Duas coisas muito claras. Quem aprovou o programa? Um programa, repara, eu depois, nós mandamos o registro, não tomem mal, prefiro que nos olhemos. O programa, tu hoje não sabes, o programa, reparem, assenta em 3 pilares. No aluno, na sociedade e nos conteúdos. E agora reparem, eu disse que assenta nestes 3 pilares. E serve estas 3 realidades. Porque um programa verdadeiramente serve quem? O aluno. E serve como? Dando-lhe aquilo que ele tem, que se propõe, que o respeita no seu desenvolvimento psicológico, moral, religioso. Isso já tem a ver com os conhecimentos, com os conteúdos. Um programa também serve os conteúdos, porquê? Porque obriga os conteúdos e as matérias a quê? Porque é na escola que muitas vezes determinadas realidades cognitivas se distanciam ou se aproximam. E são estas realidades cognitivas que é necessário trabalhar. São professores na escola da Damalha, onde eu também pertenço a essa escola. Agora não estou lá porque estou no SNEC. E na nossa escola está lá no regimento do grupo de moral. Para ser professor de moral é necessário ser careca. Não são especialistas em nada. São especialistas em amar a disciplina, amar a escola, amar os garotos. Isso é o que nos tornou. E foi por isso que as equipas foram feitas. Por isso é lógico que nós temos a mesma dificuldade em trabalhar o manual que qualquer um dos senhores tem. Mas foram os senhores que o fizeram. Pois, mas nós fizemos não a pensar só na nossa turma de 5º ano, nem na nossa turma de 10º. Fizemos de maneira a que todos aqui se revisem. Mas não há aqui nada que seja completamente estapafúrdio. Porque eles também começaram a trabalhar no nosso agrupamento. Nós funcionamos por agrupamento. Há muitos anos que temos o primeiro ciclo e quando a doutora Cristina precisou de um grupo para fazer o primeiro ciclo, recorreu a um grupo de professores, todos da mesma escola, para fazer o primeiro ciclo. Portanto, há aqui a vantagem em relação ao primeiro ciclo. Tarefa, tínhamos um desafio. E esse desafio era fazer os manuais do primeiro ciclo, como a maior parte de vocês ainda se lembra, era um manual e um caderno de atividades. A tarefa era reduzir o tamanho, o peso, os alunos estavam muito carregados com os livros e também seguindo o novo programa, com as metas, portanto, e tendo em conta a característica do primeiro ciclo. Nós então tentámos fazer isso e aquilo que surgiu do manual que vocês conheciam foi o manual deste ano. Não eliminámos os exercícios. Os exercícios que faziam parte dos anteriores manuais são para aproveitar na sua maior parte. Nós podemos usá-los, vocês devem continuar a usá-los, porque estão bem feitos. No manual do primeiro ano, nós decidimos colocar, portanto, a turminha, gosto de chamar da turminha, em contexto de uma turma. Eles ainda são muito pequeninos, os animais são fantásticos para eles, as plantas, tudo isto tem muito significado para eles. Depois, no 4º ano, no 2º, 3º, nós colocámos a turma assim, já dentro de uma casa, em que cada um tem uma face diferente, tem géneros, etnias diferentes, são o mais diferente possível para dar a paz em todas as escolas do país. Vocês ali podem ver. Depois, se repararem também, os próprios protagonistas da história fazem parte das capas das unidades e também de muitas histórias que aparecem durante o manual. Portanto, com isto quisemos que os alunos se identificassem de alguma maneira com algum dos protagonistas, dependendo da situação, com um ou com o outro. Já referi que as atividades são propostas no próprio manual, portanto, com isto aqui, nós não estamos a desvalorizar o caderno diário. Atenção, nós sentimos que os alunos precisam de um caderno diário, porque há atividades que não são para realizar
no próprio manual. Nós estamos a utilizar, em alguns casos, aquilo que chamamos, nomeadamente no 4º ano, quando eles constroem o diário, a propósito do tema da verdade, em que eles vão escrever algumas coisas no diário. Então, facilmente, se colocarmos mais umas folhas, eles podem, em algumas escolas, há meninos que os pais não compram cadernos. Então nós temos que dar a volta. O que fazemos é pegar em folhas A4, em vez de meter 3 folhas para o diário, colocamos mais 3 e então os alunos já têm umas quantas folhas, já temos o problema menos resolvido. Este está muito terminado, já disse está cortadinho. Depois os alunos gostam muito de decorar o seu próprio manual e já temos experiências boas em que colegas fizeram concurso de capas de manual, de diários e surgiram coisas muito bonitas. Cada manual tem o seu símbolo identificador. O do 1º ano é o girassol. Depois lá dentro está a canção do girassol, em que está também uma coreografia, falta da viola, está também uma coreografia com a canção do girassol. Estas canções todas, à exceção de 2, estão disponíveis no YouTube. Portanto, se vocês escreverem o nome da canção, as canções estão disponíveis no YouTube. Há uma que é Os Mundos Não Queridos, essa também está no YouTube, só que está com outra versão, uma versão brasileira ou qualquer coisa. Mas fazia parte dos manuais anteriores, salvo erro, acho que é do 7º ou 8º. 7º ano. 7º ano. É o tema da paz. Parece Obrigado. essa música do... E depois, outra coisa que achamos importante era valorizarmos o papel da família. Nós lá no continente sentimos cada vez mais as famílias se não se desligarmos da religião. A parte religiosa é uma coisa, é lá para a igreja e tal. É uma coisa de passagem. Então sentimos necessidade que os pais se apercebessem de que os filhos estão a trabalhar mais. E no final de cada unidade há a chamada tarefa em família. Por exemplo, aqui no 1º ano, no final da unidade que está aqui, a tarefa em família. O que é que nós dissemos para fazer? A propósito de ser bondoso, como o tema é bondade, mandámos construir uma ovelhinha, que há uma história que fala de uma ovelha perdida. Então mandámos fazer uma ovelha com uma garrafa de água, em que vão encher a ovelha com rebuçados e que vão oferecer a algum membro da sua família. Portanto, num gesto de bondade. Com isto, os pais, ao fazerem isto, vão ver o que é que eles andaram a fazer e isto joga em prol da nossa disciplina. É muito importante que eles percebam o que é que nós vamos fazer. Há pessoas que dizem, os meus alunos se levam para casa o livro e depois já não se trazem. Pois, mas vale a pena, uma vez no final da unidade, arriscarmos em mandarmos o manual para casa, sabendo que há um outro aluno que não vai trazer. Mas se não traz numa aula, traz noutra aula. E digo só ao professor titular, não se esqueça de pedir aos pais para fazer os manuais. Depois, antes dessa ficha em família, temos uma síntese da unidade. Essa síntese da unidade do 1º ano são coisas muito simples. Neste caso, eles simplesmente têm que fazer um desenho onde representem, de certa forma, alguma coisa que aprenderam sobre a bondade, neste caso. Se formos ver no manual do 4º ano, no manual do 4º ano, quer dizer, eles já estão no outro nível, então aí já há vários exercícios que eles têm que realizar. Começamos este trabalho de fazer estes manuais. Como o professor Fernando já disse, procuramos sempre o apoio de professores de primeiro ciclo. Sabemos que há aqui muitos, portanto eu não posso dizer mal. Vou aprender. Não, mas é assim. Todos nós, e a noção que nós temos é que fomos formados para ter... Formados, isto é, quando fizemos a nossa formação, foi essencialmente destinada a sermos professores de segundo, terceiro e secundário. Esta dimensão do primeiro ciclo fica um pouco esquecida
E, de facto, às vezes, para nós, torna-se muito difícil, ao chegar a uma sala de primeiro ciclo, entrar numa dinâmica que é diferente. E por isso nós temos algumas opções pedagógicas que são claramente válidas aqui para o primeiro ciclo e que nós pusemos aqui. E uma das primeiras opções que nós temos é que, nestes manuais, procuramos que a aprendizagem seja feita essencialmente em grupo. Portanto, os manuais e aquilo que eles propõem é para ser trabalhado em grupo por eles. Por exemplo, aí vocês no primeiro ano, na página 13, vocês têm aqui uma atividade, logo para iniciar o que é isto de ser bondoso e de fazer a nossa vida melhor, que é para trabalhar em grupo. Isto vai criar ali algumas discussões, porque uns vão ter repousado, outros não vão ter 3, outros vão ter 1. Portanto, não vão levar o resto do saco para depois a coisa ficar justa e equilibrada, mas acima de tudo é colocar os próprios alunos a fazer parte da dinâmica de aprendizagem. Não ser apenas algo que o professor indica, mas a aprendizagem ser a partir da experiência dos alunos. Temos outros exemplos aqui presentes. As canções não é para eles irem cantar para casa, mas, aliás, eles vão cantá-las para casa, mas primeiro é para cantar na sala de aula, pequenas atividades que nós vamos propondo para serem feitas em contexto de sala de aula e em grupo. Achamos que é importante dar espaço para eles falarem, partilharem as suas opiniões, os seus sentimentos, aquilo que eles vão fazendo. Temos ali, por exemplo, na página 57, também do primeiro ano, aqui uma atividade que nós propomos para eles verem o que é a diversidade, depois deixá-los partilhar aquilo que eles viram, aquilo que eles sentiram. Achamos que é importante esta partilha em sala de aula e este deixar, de facto, que eles sejam o centro das aprendizagens, aqui no primeiro ciclo. Terceiro aspecto que nós chamamos a atenção: as aprendizagens que nós queremos transmitir têm de ser muito diretas. Portanto, aqui a filosofia deixamos para o Luís no secundário. E, portanto, aqui a aprendizagem tem de ser muito direta. E os exemplos que nós propomos nos manuais são, de facto, exemplos diretos que nós achamos que vão ao encontro deles. Por exemplo, na página 17 do primeiro ano, achamos que, de facto, estes exemplos que, à partida, todos eles fazem. E depois pedimos que eles também desenhem uma experiência de algo onde eles podem ajudar. O mesmo se passa na página seguinte, portanto, para eles identificarem o que é que eles podem fazer. Então, nunca esquecer isto: no primeiro ano, no primeiro ciclo, as aprendizagens têm de ser muito diretas, não podemos ter aqui muita confusão, porque senão eles baralham-se e depois, de facto, ao fim de meia hora já não querem saber disto para nada. Se este é o manual do aluno, faz sentido que ele possa ver, pelas ilustrações, aquilo que o professor está a ler. Se eu ponho aqui o texto, eles vão começar a fazer coisas. Pôr-se a pé, fazer outras coisas. Portanto, achamos que adaptamos também, no manual do primeiro ano, adaptamos o ponto para esta linguagem que vai desenhada e achamos que eles facilmente depois acompanham. É importante, de facto, nós explorarmos o ponto. Achamos que é uma forma muito fácil de transmitir os conteúdos que nós queremos. Depois, viram também que nesta reorganização que nós fizemos, foi feita do programa, para além de algumas unidades terem desaparecido ou terem sido incluídos os conteúdos noutras, a grande alteração que nós encontramos no primeiro ciclo é no quarto ano, quando se introduz a unidade da Bíblia na unidade 4. Ela vai ser, foi retirada do quinto ano, quinto e sexto. Pronto, isto foi retirado do segundo ciclo e está aqui no final do quarto ano. E está aqui e nós podemos ter a tentação de chegar aqui e fazer aqui uma unidade, tipo quando estamos na faculdade e aprendemos a fazer as citações bíblicas e propedêutica bíblica, o que é o Novo Testamento, o Antigo Testamento, o que é uma citação e está feito. Não quisemos fazer isso. Quisemos também, ao trabalhar a questão da Bíblia, dar a ideia de que a Bíblia é uma história,
Mas não é uma história qualquer, é uma história que conta uma relação de amor entre Deus e o seu povo, que somos todos nós. E, portanto, todos os textos que foram incluídos e que, de facto, não estão no programa, no programa os textos que estão aí, eles não estão lá, mas nós colocámos propositadamente. E também nos mostra que nós, ao trabalharmos o manual, não significa que só vamos agora fazer o que está aqui dentro. Não, porque senão chegamos a janeiro, fevereiro e já temos os manuais feitos. Depois temos o resto final do ano para sofrer no primeiro ciclo. Sofrer e perder o cabelo. Pouco pessoal. Portanto, há muitas outras coisas que nós temos de ir aqui incluindo, atividades, propostas de atividades. Na questão da Bíblia, penso que vocês também já terão reparado que até à unidade 3 do quarto ano, a citação bíblica não tem a citação que nós aprendemos. Fazer um por extenso. Evangelho, ali já está a citação, Evangelho de São Marcos, capítulo, tudo assim por extenso. Porquê? Por aquelas siglas, os alunos, todas as aulas íamos perguntar. Usamos também a síntese, o professor Natário já falou da síntese do final da unidade letiva, portanto, uma pequena ficha que nós colocamos. Os manuais também têm uma pequena síntese para cada conteúdo. No fundo da página, nós achamos que era conveniente. O único manual onde isto não acontece é no primeiro ano. Sínteses para eles, então, não faz sentido. Serve-se as professoras de primeiro ciclo. Ou Fernando. Estamos aprovados. Portanto, não faz sentido e, portanto, não valia a pena estar aqui a pôr uma frase que ele depois não ia fazer sentido. Finalmente, a questão dos símbolos. O Sr. Fernando já falou que a simbólica é muito importante. Nós, de facto, também valorizamos isso e viram nos manuais com página 6, todos eles têm os símbolos que vão ser usados de acordo com o ano em questão. Os manuais foi a postura que nós chamamos, foi a página dos manuais antigos e adaptar depois o que tínhamos ao novo programa com novos conteúdos que lá aparecem. Mas, na sua essência, vocês veem, quem já deu aulas no ano passado, como deu aulas com o outro manual, os outros manuais do segundo ciclo, que foram retiradas coisas, mas o essencial, tudo que está lá, está aqui também, no próprio programa. Dou-vos um exemplo só, por exemplo, o Advento, que estava no 6º ano, passou para o 5º ano, e teve todo o sentido, porque fazíamos a ligação entre a antiga aliança e a nova aliança, o tema do Advento era mais compreensível às crianças do 5º ano, o tema de Jesus Cristo era mais denso, passou então para o 6º, que é um exemplo. Nós andamos assim, partindo sempre, porque os nossos colegas nos diziam, olha, este texto resulta, este não resulta. E então foi assim. Eu há 5 anos trabalhei, 5 e 6 anos, trabalhei com a Mónica na mesma escola. Fizemos trabalhos giros, tenho muitas saudades disso, desde aí que eu dou aula, já há 6 anos, e trabalhamos muito no segundo ciclo, mas a Mónica ajudava, porque eu tinha estado uns anos sem dar aulas, e portanto temos a nossa sintonia também como professoras. O Sérgio tem muita experiência no segundo ciclo e é escoteiro, e o escoteiro fica sempre bem enriquecido, tem sempre ideias. Pronto, esta então é a nossa equipa. Simplificar. Depois, tornar também mais atrativos, mais simples. E vocês veem que estes manuais, em termos gráficos, têm textos tortos, bandas desenhadas, riscos para todo o lado. Nós achamos que para crianças de 10 ou 11 anos, e eu aqui queria dizer uma coisa importante, nem eu, nem a Mónica, nem o Sérgio somos psicólogos, mas temos filhos e, sobretudo, tivemos também os alunos destas idades. E então partimos muito de nos tentar internar num aluno de 10 ou 11 anos, não é? E qual é a nossa noção do que é uma criança dessa idade? Já uma criança é pré-adolescente. No 5º ano são de crianças, 6º ano já estão a querer ser um bocadinho iguais aos do 7º. Era um bocadinho isto. E é isso que está refletido, sobretudo, nos nossos personagens, eu não disse bonecos, Mónica, disse bem, nossos personagens animados,
que refletem muito a forma de nós vermos os outros. Eles trazem a vida para a sala de aula, São Miguel e a Maria, fazem comentários aos textos, intervêm até às vezes nos próprios textos, comentam, têm sobretudo muito humor. Isso é das coisas que é importante, porque a gente às vezes leva os textos ou faz as atividades aos garotos e eles tentam fazer esta ligação. Nós vimos muito aqui no contributo uma criança de 5 anos, muitas vezes não tem experiência de MRC no primeiro ciclo e que vai para uma nova disciplina, faz aquela experiência forte de passar de um professor titular para 10. Eu acho que hoje em dia, pelo menos porque eu notei com os meus filhos, que para eles foi assim muito marcante a entrada na primeira classe. Eu acho que eles agora, com o jardim-escola, sim, parece que a marca maior é ir para o 5º ano, porque de repente são 10 pessoas ou mais, cada um com a sua mania, cada um com as suas regras, deviam ter seguido todas as suas regras, de forma que é uma fase muito difícil, porque para eles, prontos, conta comigo. Eles vêm que está à procura, nós queremos lhes dizer que podem contar connosco e, sobretudo, que Jesus conta com eles e que lhes temos uma proposta. Conta comigo. Depois do segundo, o 6º ano, já cresce um bocadinho, enquanto que aqui ainda é muito receber, a criança que está muito na central dela, que está a ouvir, que está a receber, os temas são muito engajados e as atividades, não quer dizer egocêntricas, mas muito virados para eles. Aqui já há mais a proposta do compromisso, ao nível da idade deles, em termos de atividade, tema. Já têm aqui uma proposta de intervenção na sociedade, de criarem clubes, de realmente já virar-se mais para o outro. A própria capa, aqui ainda estão os dois, conhecer-se, aqui já estão os dois a envolver-se em compromissos, em preocuparem-se com os outros. Esta é a capa do 6º ano e eu pergunto se vocês notam alguma diferença. O Miguel e a Maria têm sido 2 elementos muito importantes na aula de Educação Moral e Religiosa Católica do 5º ano. Não são imprescindíveis, mas são muito importantes. Facilitadores e muito apelativos. Os alunos vibram com a sua presença e disputam sempre o lugar e a vez de poderem tomar conta deles, ou mesmo de lhe dar vida, apesar de haver uma regra imposta por esta distribuição de tarefas. Quando foram apresentados às turmas, ficou acordado que nas aulas seguintes, um par de alunos, por cada turma, ficaria sempre responsável pela integração dos mesmos na aula, havendo rotatividade. Assim, quando o Manuel ou a Maria surgem no manual com algum palpite pertinente, o Miguel e a Maria surgem no manual com algum palpite pertinente para a aula, os alunos que os possuem têm que lhes dar vida. Os jogos e as entrevistas também são exemplificados e dinamizados pelo Miguel e pela Maria com a ajuda da professora. São testemunhos de um colega para vos dizer. De facto, o Miguel e a Maria, no 5º e no 6º ano, não são estruturantes. Mas tendo em conta aquela idade simpática, harmoniosa dos adolescentes, pré-adolescentes de 9, 11 anos, muito soltinhos, muito amorosinhos, muito calados, a presença destes 2 personagens torna as aulas muito apetecíveis. Este é um testemunho que chegou um dia desses ao nosso conhecimento para vos dizer que, de facto, eles pensaram, mas não estão aqui por acaso. Isto pode ter várias utilizações e serem mais formas de ajudarmos os alunos a concentrar-se no essencial, que é, venho aqui para aprender alguma coisa. Não é só, que giro, vou colar isto na caderneta. O objetivo não é só a parte lúdica, é nós, por exemplo, olhando aqui para estes redondinhos, são as imagens do início das unidades. Portanto, nós, como vamos pedir um caderno diário, supostamente, se for esse o nosso método de trabalhar, podemos dizer, olha, agora vamos mudar de unidade, vamos assinalar com um autocolante e a partir daí
sabemos que estamos a trabalhar sobre a unidade ativa da família, ou sobre a unidade ativa do Natal, etc. Aqui este tem o título do manual, pode ser para levar na capa do caderno, por exemplo. Podemos sugerir trabalhos de grupo ou pares. Tem este aqui que é muito sugestivo, que é a palavra família. Podemos pedir aos alunos para formar uma acróstica com a palavra família, por exemplo, uma atividade ser feita em sala de aula. E tudo o resto é aquilo que vocês olharem vocês podem ter ideias, olhando para esta folha, eu acho que isto é adequado para X, então usam. E é muito da inspiração que temos quando olhamos para a folha. Não há utilizações específicas, há sugestões, eu já dei algumas, mas depois cada um a olhar para aqui pode ter outras ideias. E às vezes até os alunos é que nos dão as sugestões. Como já aconteceu com Nós, enquanto católicos, na escola, temos a preocupação de ser evangelizadores. Portanto, em tudo o que fazemos, pomos aquilo em que acreditamos. Na nossa ação diária. E essa é a nossa preocupação enquanto educadores e formadores de jovens. E, ao mesmo tempo, tendo muito presente aquela missão que nós temos, que é fazedores de caráteres, de ideias. Nós podemos levar os nossos jovens a pensarem de uma maneira ou de outra. E não podemos ser tão permissivos em relação a tudo o que nos mandam para dentro da escola. Temos que dar a nossa convicção, ao fim e ao cabo, não é? A nossa fé. Há 15 anos, há 16 anos, mais propriamente, o meu marido saiu da Romaria Quaresmal, que todos nós que vivemos cá sabemos o que é. 2 minutos sobre A esta Romaria Quaresmal é uma atividade que se realiza aqui em São Miguel, que já neste momento passou para a terceira e para a Graciosa, salvo erro, parece que não estou a dizer as e que é organizada por paróquias, grupos de homens, não há cá mulheres à mistura, são grupos de homens. Exatamente. As mulheres estão mais santas. São grupos de homens que fazem uma volta à ilha, que vão a todas as igrejas Uma semana. durante uma semana, que vão com uma dinâmica muito própria, a rezar, a Ave Marias, com cântico. Quando se ouve na rua o som, nós identificamos logo, vem aí é uma coisa arrastada e é diferente da não é nada Maria chegada e que tem uma organização muito própria, uma dinâmica muito própria, que varia um bocadinho de anos para anos, mas que pela sua extensão, pelo seu dinamismo e pela força que começou a ter há alguns anos atrás, eles já se constituíram em associação, têm um regulamento e eu acho que não vou levar mais tempo. É mais 5 km por dia, durante uma semana. Não é uma semana a fazer 10 km por dia e a comer e a beber e a ver a paisagem. E tem um mestre. Só os principais. Há um dispenseiro. Não, mas é porque há que é o que recolhe o dinheiro e que trata das comidas quando não há as esmolas. Normalmente as pessoas comem e bebem de esmolas, porque nós somos uns pedidos. A nossa posição é uma questão de humildade que vai avançar, que está ali com esse objetivo. E tem um encomendador das aulas que vai atrás em que as pessoas pedem intenções. E, por exemplo, se formos 50 romeiros, se ele pedir uma Ave Maria, nós rezamos uma Ave Maria para a intenção dessas pessoas, mas ela vai ter que rezar 50 vezes mais 3, nós não somos 50, somos 50 mais Jesus, Maria e José. São 153. Portanto, quantos romeiros são? 73. São 70 homens mais Jesus, Maria e José. Portanto, estes pormenores que são coisas que toda a gente sabe, mas que sabe quem é que está dentro disso, que não está. E então fiz com uma turma de desporto na altura, a primeira romaria escolar foi em 2002 e fomos exatamente para onde vamos este ano, para Vila Franca, para Nossa Senhora da Paz. Foi um grupo de 30
Qual é o principal objetivo? É levar os nossos jovens a experimentarem, viverem a experiência de um dia de Romeiro. Eles veem passar durante a época quaresmal, veem aqui nas nossas ruas. Então vamos saber o que é que eles fazem. Aprender uns cânticos, como é que se faz à porta de uma igreja. Quando a igreja está fechada é de uma maneira, quando a igreja está aberta é de outra maneira. No fim, houve sempre a preocupação em todas as romarias escolares de terminarmos numa igreja longe, mais ou menos longe, e é a família que é responsável por ir lá e trazê-los de regresso. Ou seja, levar também as famílias à Eucaristia e viverem com eles um bocadinho daquelas Vocês vão dizer alto, alto, baixo, 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 alto, 100 mil, ó, baixo, 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 ó, alto, 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 ó, baixo, alto, ó, alto, baixo. E que é comum aos três manuais. É o verbo querer. E é uma fase em que eles estão muito nesta do quero. Quero. Ele queria trazer os manuais para a Ele queria trazer, mas não trouxe. Palmas, João, já apanhaste. Tu querias trazer os manuais, mas não trouxeste. Então reparem, 7º ano. Quero saber. 8º, descobrir. 3º, 9º, ser. Quero. Do saber ao ser, passando pela descoberta. Meus caros amigos e colegas, se eu, professor, não tiver bem claro na minha cabeça e no meu coração porque é que o manual do 7º ano tem como título Quero Saber. Quero saber sobre as... Depois também
eu sei que isto quero saber sobre as origens, mas não é sobre as origens de qualquer das maneiras. Quero saber também qual é a perspectiva religiosa das origens, as cosmogonias. Como é que as várias religiões foram explicando, traduzindo o início deste mistério que é a vida. E como é que as religiões monoteístas, nomeadamente o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, como sabem, o texto do Gênesis é comum a estas três tradições religiosas, que é uma explicação que dá sentido à pergunta de onde vimos. Quero saber. E depois quero saber sobre o fenómeno religioso, as religiões. Não se assustem com a segunda unidade do 7º ano. Ela tornou-se mais complexa, mais volumosa, porque as religiões orientais do 9º ano antigo desapareceram, mas as tradições orientais, o pensamento oriental, transitou para esta unidade do 7º ano. Mas a essência desta unidade do 7º ano são as religiões abraâmicas. E, por favor, apresentamos um quadro, uma visão sinótica destas três religiões. Mas o cristianismo tem, como não podia deixar de ser ali, o quê? Um tratamento específico e especial. Depois quero saber sobre o quê? Sobre mim, sobre o meu crescimento, sobre esta fase bonita em que estou, eles, a crescer desorganizadamente. Não sei bem o que sou, se sou criança, mas às vezes quero ser adulto. O corpo às vezes, como sabem, as meninas andam sempre adiantadas, se fosse só nisso. Portanto, andam sempre. Elas, de facto, no 7º ano já estão neste despertar. A maioria dos vocês dizem aqui dos catraios, não, mas tem outros. Os rapazes, pois. Os quê? Pronto, isso. Eles andam um bocadinho atrás. E é bom. Mas é os pequenos, eram os pequenos que me falavam. Mas é bom também que eles percebam que o nosso objetivo é ajudá-los a entenderem-se e a crescerem mais saudavelmente. Qual é a quarta unidade? Quero saber o que é isso da paz. Esse sonho da humanidade. Esse desejo. E quero saber como é que eu me torno construtor da paz. E quero saber qual é o contributo específico das religiões e da religião para a construção da paz. No momento em que somos, todos, acusados de que as religiões são o grande motivo do quê? Das guerras por aí estão. Se não houvesse religiões, tudo isto era muito mais pacífico. Está veiculada esta ideia por aí. Tudo isto que está a acontecer são questões de índole religiosa. Portanto, não havendo religião, tudo andava muito mais harmonioso. Anda por aí esta versão. Compete-nos a nós desmistificar e dizer que a religião é um contributo, todas elas. Algumas pessoas ditas religiosas, em nome da religião, é que fazem aquilo que está na real gana. Minha gente, 8º ano tranquilo. Já agora, as unidades do 8º ano. O amor humano. O amor humano. As questões também da sexualidade. E, sobretudo, eu chamo a vossa atenção para as imagens e para o grafismo deste 3º ciclo. Vejam que todas as imagens falam muito por si. Eu quase me atreveria, quando falamos no amor humano,
quando falamos nos chamados métodos, que já estavam no manual anterior, mas reparem, estão aqui, as cores indicam o tipo de métodos de planeamento familiar, mas se repararem, a imagem que passa qual é? Um casal, ela grávida, aqui, a prepararem o quarto do bebê. Portanto, estão à espera da vida e estão a preparar-se para receber a vida. Acredita que alguns garotos não leem nada disto. Mas fiquem aqui, não leem nada disto. Se calhar até ficam com as ideias ou ideias que tinham, mas ficam aqui. Ele e ela, felizes, contentes. Ele de trincha, não é? Aqui a preparar o quarto para uma vida que vem aí. Não é isso, menina bonita? Pronto. Como é que tu te chamas? Ana. Ou seja, pensem aqueles garotelhos de 12, 13, 14 anos, ficam isto. Isto para vos dizer o seguinte: não desperdicemos as oportunidades. Podemos dizer, isto são textos muito complexos. Primeiro, olhe para eles, vejo a cor. Não é por acaso, eu sou um bocado... Não é por acaso que estão em cores diferentes. O essencial onde está? Aqui. Isto aqui são ciências da natureza, biologia, fazem parte do nosso programa. Isto é um texto de uma senhora enfermeira católica que o fez. Mas depois chamamos a atenção pela cor. Se eu, professor, não descodifico... Portanto, em relação a esta unidade, já agora, eu vou meter os pés pelas mãos. Quem é que abre esta unidade? Vocês sabem que no terceiro ciclo todas as unidades têm alguém que apresenta? O casal. É o casal Quattrocchi. CH italiano é Lesche. Não é? Quattrocchi. Razão. Foi o primeiro casal beatificado enquanto casal. Enquanto beleza do amor esponsal. Foi o primeiro casal. Foram beatificados os dois. Não o Luís, não a Maria, mas os dois. Então, afinal, o amor humano, o amor entre um homem e uma mulher, é quê? É santo. É isso que quer dizer beatificar. É santo. Portanto, reparem, tudo isto, tenho que ter isto um bocadinho... os manuais são muito simples de entender, mas exigem alguma técnica de hermenêutica do professor. Do professor. Vou meter os pés pelas mãos, volta lá. É isso. Ó, minha gente, capa. O manual, mesmo ao contrário, está a passar uma mensagem. Olham para as contracapas de todos os manuais do terceiro ciclo e são eles outra aula. Certo? São eles outra aula. No primeiro... Eu quando chegar a Portugal eu digo-vos. No sétimo ano, reparem, e a contracapa o que é que traz? As unidades do manual, as palavras-chave daquele ano. No sétimo ano é aquela vontade que os garotos têm de pintar a sua própria vida. No oitavo ano já começa a haver aqui o quê? Uma escolha, uma marcação. Eu já vou marcando aquilo que quero, já vou deixando de lado o que não quero. E no nono ano, bem sei que nos Açores não há metropolitano, mas não é, isto não são as redes do metropolitano, não é? São as redes do quê? São as redes da vida, são as teias da vida, são os caminhos da vida, não é? São os caminhos dos romeiros.
Lá estão as 3 unidades bem claras que se entrecruzam e valores essenciais para cada unidade. Uma espécie de paragens. É verdade que para os nossos alunos urbanos, eles facilmente identificam isto como a chamada espinha do metropolitano, que rasga o ventre das cidades e que se cruzam, entrecruzam, etc. É como a nossa vida. Por isso, também no 9º ano, esta dimensão do quê? Do ser. Projeto de vida. A última unidade. Quem é que abre esta unidade? Diz lá a menina que já viste na página. Maria. Parece um bocadinho incoerente, mas há toda a coerência. Da equipa do 3º ciclo, ao colocar um personagem a abrir a unidade, é dizer que este personagem tem o objetivo de te dar um bocadinho algum sentido dentro da unidade. Mas é, sobretudo, um aumento da cultura geral dos nossos jovens. Mesmo esta sobre Maria, provavelmente para vocês, mas nós temos tantas pessoas que sobre Maria, nada. Sobre Nossa Senhora de Fátima, tudo. Sabem tudo. Mas a Senhora de Fátima é uma, a Senhora da Conceição é outra, a Senhora dos Remédios é outra, a Senhora do Livramento é outra. Hoje. E por isso também esta página de apresentação de Maria é muito interessante. Para quê? Para o conhecimento e a cultura geral dos nossos adolescentes. O que nós pretendemos com estes personagens é dizer o seguinte: há uma aprendizagem, como se diz ali, pelo testemunho. São 11 personagens que no 3º ciclo eles são confrontados. Apresentam-se 11 personagens com o objetivo de lhes dar também testemunhos reais, verdadeiros, verídicos, que viveram a temática que a unidade transporta. Desde o Einstein até Maria, passando por Maximiliano Kolbe, Nelson Mandela, o irmão Roger, o Papa João Paulo II. Não pensem, o Papa João Paulo II já não faz parte do quê? Dos nossos alunos. Já ninguém sabe quem foi o João Paulo II, certo? É o patrono do aeroporto. Exatamente. Ou seja, mas por razões históricas da idade deles, começa-se a diluir. É bom mantermos, sobretudo quando falamos, o João Paulo II abre que unidade? Dignidade da vida humana. Dignidade da vida humana. Provavelmente as pessoas que mais lutou pela dignidade da vida humana. Seja nos seus escritos, seja nos seus discursos /homilias. Dignidade da vida humana. Portanto, não desprezemos estes personagens. Poderemos ter... Atenção, tal como o Miguel e a Maria, são dispensáveis da unidade. Mas que a unidade não seria a mesma coisa sem eles. Podemos usar estes personagens até para trabalhos de interdisciplinariedade. A doutora, a seguir. Podemos fazer trabalhos sobre estes personagens, trabalhos de grupo, que depois podem servir... Avança tudo. Avança o outro também. Esse. Não, anterior. Esse. Olhem sobre estes 2 personagens, Anne Frank e João Paulo II. Eu posso, no final do ano, no final do período, apresentar uma exposição. E já repararam, cá em baixo o que é que acontece? Os meios de comunicação social, o que é que disseram sobre este personagem? Vejam aquela estátua belíssima que está no Santuário de Fátima, do Papa João Paulo II, que é uma obra de arte. Nós podemos ter alunos em grupo, em todo o ciclo, de maneira que eles identificam já aquele formato, não é? Aquele papiro, entre aspas, como sendo um texto bíblico. Dá-se aqui, portanto, também visualmente uma preponderância ao texto bíblico. E é parecido com a edição anterior. Títulos e subtítulos. Facilmente nós percebemos o que é um título e o que é um subtítulo. E, por favor,
não desperdicem, penso que o primeiro ciclo e o segundo ciclo já falou disso, não desperdicem as obras de arte que aparecem nos manuais. Trabalhem-as bem. E elas não estão ali por acaso. Tá? Não estão ali por acaso. Mesmo quando se fala logo no 7º ano sobre o cristianismo, ali aparece um pantocrator muito interessante, muito bonito. Bem, não é uma pintura que eles estejam muito habituados, mas exatamente também nos compete a nós ajudá-los a crescer do ponto de vista da arte. Nunca se esqueçam que hoje falamos muito de Deus através da arte. Sentimos Deus através da arte. E é bom que isso também aconteça nas nossas aulas de educação moral e religiosa católica. Vamos aos ícones, por favor. Os ícones, mutatis mutandis, eles mudaram um bocadinho. O saber mais, o quero, portanto, aqui, volta. O saber mais é a menina, nem por acaso, não, é uma menina que está a entrar na sala de aula e já vai com as suas dúvidas. Elas entram sempre na sala de aula a perguntar qualquer coisa. Vocês não reparem, é uma menina que entra, já sou capaz. Não? Então, não. Ou seja, é uma menina no 7º a entrar e é um rapaz que sai a dizer, já sou capaz. Só vos estou a dar esta grelha de hermenêutica. A garota entra na aula a perguntar, o garoto entra a dizer, já sou capaz. É só para... É que muitas vezes isto passa a um lado. Já queria saber, estive na aula e agora já sou capaz. O 8º ano segue uma metodologia, digamos assim, parecida, é o boneco, estilizado, é o quero saber. No 9º ano, sim, é o saber mais. O já sou capaz, no 8º ano, aprendi que, e no 9º ano, agora sei. Facilmente, mas eu tenho que ter isto apaixonado pela vida, pela disciplina. Ele já colaborou também nos manuais de secundário da edição anterior, nas mesmas unidades, mais de 9. Eram 12. Sim, se bem que vocês, na última edição havia equipa. Aqui, como já disse, não há equipa, mas vamos ter. Do Luís, o Luís é da Diocese de Aveiro, é professor em albergaria, tem como sua, enfim, superiora hierárquica a professora Elisa. Tudo indica, Sr. Dom António Monteiro será a primeira cônega, Dom António Braga será a primeira cônega do país. Como não há cabido na Diocese de Aveiro, o Dom António Monteiro tem ali um problema que ele vai nomeá-la cônega. O Luís colabora com o SNEC há muito tempo, é um amante, vão ver, é um sabedor. Não se assustem por pensarem, não sei nem um terço do que ele acaba de dizer. Não serão os únicos, todos aqui ficaremos absorvidos com tanta sabedoria e com tanta graça. Ele tem uma particularidade, é que ele é um homem que trabalha muito com o secundário e encanta o secundário. E é prova provada que o secundário tem os seus desafios próprios, mas que quando trabalhado podemos ter percentagens significativas de alunos e, por favor, não devemos medir apenas só pela estatística, mas enfim, a estatística também pode dizer alguma coisa sobre nós. É possível termos frequências da disciplina no secundário relevantes, interessantes. O Luís é um caso, nesse aspecto, muito desafiante, para não dizer de sucesso. Luís, obrigado. Eu já correu. Eu começo primeiro por dizer-vos o seguinte. O acordo ortográfico ainda não chegou cá, pois não? O acordo ortográfico põe-nos a fazer aquela figura, portanto a palavra DEM é assim que se escreve agora, sem acento circunflexo, está uma coisa sempre bastante bonita.
Tenham em conta, a apresentação que eu vou fazer tem um pressuposto. E o pressuposto é a minha experiência de já há alguns anos, eu sou professor há 17 anos, quase tantos como a idade tenho, foi desde os 2 anos que sou professor, portanto vou em 19 anos, 17 anos de professor. Quando em 2007 o programa deu o salto que deu, e no secundário de facto deu um salto considerável para áreas em que nunca se tinha arriscado estar na disciplina, conhecerão isso, não é? Política, economia, a arte, com a força que tem no secundário e outras unidades. Quando se deu esse salto, eu vivi um dilema que tenho a certeza que foi partilhado por muitos de nós. Temos um programa extraordinário nas nossas mãos, mas também temos um elemento de realismo que seguramente no final de cada ano todos vivemos, que é como é que eu ponho este programa fantástico a ter vida, mas sem que os meus alunos se vão todos embora no ano seguinte. Este é o dilema que eu procurei resolver. Posso dizer-vos que fui encontrando algumas soluções, mas a atitude correta é de nenhuma solução ser a solução final. Aliás, a expressão solução final até soa a coisa da Segunda Guerra Mundial, não é? Mas nenhuma é a solução definitiva. E essa é a atitude correta. Mesmo aquilo que eu vou partilhar é uma experiência, é um modo de dar vida ao programa através dos nossos manuais, mas é um modo que tem de continuar a ser sempre renovado. Para além disso, gostava também de fazer um sublinhado que fiz, que tenho vindo sempre a fazer. Nós, professores de Educação Moral, e particularmente no secundário, é bom que tenhamos consciência de que estamos a preencher vazios que o sistema educativo tem. Que se nós não preenchermos, ninguém preencherá. Os temas que estão pensados, os 10 temas que estão pensados neste momento, muito rapidamente nós concluiremos que qualquer um deles começa logo com o primeiro, o de política. Os nossos alunos não têm nenhuma preparação para fazer a interpretação da política ou para se poderem envolver devidamente na política, senão pelo trabalho que nós possamos fazer com eles. Esse é um exemplo, mas há outros que poderiam ser referidos. Outros, por exemplo, a economia também é particularmente claro. A apresentação está organizada em várias etapas e esta que está diante de nós, este Prezi, isto é um recurso que seguramente também já conhecem, o Prezi é um software que está disponível online, depois pode ser feito download e ficam com ele. E este Prezi organizei do seguinte modo. São 10 bolas. Cada uma das bolas é uma decorrência pedagógica da unidade a que diz respeito. A bola 1 vai dizer respeito à política, a 2 vai dizer respeito ao conteúdo, a 2, a 3, a 4, cada um é uma ideia pedagógica que eu retirei fazendo a análise em profundidade da respectiva unidade. O segredo que eu vos quero partilhar está na bola 6. Portanto, vamos estar, pelo menos até a bola 6 vou aguentar os acordados. Depois, a partir daí, não sei. Ainda uma outra nota, estou no preâmbulo, mas uma outra nota que também gostava de fazer, espero não me alongar demasiado no preâmbulo, e depois colocar uma introdução para a dirigir o meu colega de seminário, e fez uma vez um trabalho que tinha 3 páginas e a introdução tinha 10. E ficou-me, é uma marca para a vida, espero que o meu preâmbulo não demore 40 minutos e a apresentação 5. A outra nota que gostava de fazer, o Sr. Dom António fez uma nota, e eu já conversei a propósito dela no início, na reflexão que partilhou connosco na oração, dizendo que a disciplina de Educação Moral é de facto uma disciplina que se situa no âmbito da cultura. Sabemos que não só cultura, mas eu percebi nas palavras que o Sr. Dom António disse o conceito genuíno de cultura. E o conceito genuíno de cultura é um conceito que diz muito mais do que simplesmente o acumular de coisas. O conceito genuíno de cultura, se formos à etimologia, a palavra cultura, para aqueles que tiverem tido formação latina, saberão isso muito bem. A palavra cultura é um particípio futuro. E o particípio futuro do verbo colo scolare, colo e cultum, deste chamado supino, veio, alguns já me perdi. Mas já agora, é uma nota que eu acho que é interessante. Culto dá em português cultum dá em português 2 palavras. Dá culto
que é o particípio passado. Portanto, por exemplo, a religião tem as duas dimensões. Tem a dimensão do culto, faz memória com o facto do passado, mas constrói também cultura. E cultura é um particípio futuro. Tem esta tensão de todas aquelas coisas, este verbo quer dizer, as coisas que hão de ser colhidas, tem um duplo sentido, colhidas e cultivadas e colhidas. Então, neste sentido, de facto, a disciplina de educação moral está no âmbito da cultura. Isto é, está a construir os valores que vão ser colhidos no futuro. Ora, por isso usei esta imagem da planta como metáfora para a nossa apresentação. E vou então avançar. E gostava de começar a sessão e a apresentação, por utilizar uma dinâmica que recorro muitas vezes nas minhas aulas. Para abrir uma unidade, coloco os meus alunos diante de afirmações mais ou menos fraturantes, muitas vezes, e coloco nos 4 cantos da sala 4 papéis. Concordo plenamente, discordo plenamente. Faço a afirmação e os alunos posicionam-se. Não vou colocar nos 4 cantos as folhas, mas vou colocar-os diante de algumas afirmações que são preparação para depois a apresentação que eu vou fazer assim. E então, vamos só colocar aqui assim. Por exemplo, uma primeira afirmação. Os nossos alunos não têm interesse por temas como a política, a economia, a arte. Por isso, é impossível motivá-los para as unidades que incidam sobre estes assuntos. Ora, temos ali o concordo, discordo. Portanto, quem se situar no concordo pode fazer as malas e sair, uma vez que, claro que o nosso papel é motivá-los para estas temáticas. A segunda afirmação, a religião tem uma função imprescindível na definição do sentido da vida. Seria grave omitir o seu contributo a este respeito. Para nós isto é óbvio, para os nossos alunos já não é óbvio. A arte ocidental é inconcebível sem se ter em conta o papel da arte cristã e do cristianismo. E outras afirmações, por exemplo esta quarta. A sexualidade é uma matéria de foro íntimo. O Jorge Jesus dizia de foro no íntimo da pessoa. Pelo que faz pouco sentido tentar fazer uma leitura moral sobre este assunto. Esta afirmação, posso dizer-vos que tenho turmas neste momento a desenvolver, a aprender no âmbito da unidade sobre amor e sexualidade, e coloquei-os diante desta afirmação. E de facto temos muitos alunos a pensar isto. A sexualidade é uma matéria de cada um, da intimidade de cada um, ninguém tem nada a ver com isso. Mais ainda, a afirmação tem uma segunda parte. É insuscetível da reflexão moral. O que eu costumo usar uma metáfora e ela diz-nos muito, seguramente. Eu costumo usar uma metáfora para percebermos como a moral chega a todos os âmbitos. Eu costumo dizer o seguinte aos alunos. Um vulcão em erupção não é uma matéria suscetível de leitura moral. Um vulcão em erupção é um facto da natureza. Mas se alguém sabia que o vulcão ia entrar em erupção e omitiu esta informação e com ela houve custos, passou a haver um problema moral. Então a sexualidade como dimensão humana não há de ser suscetível de leitura moral. Óbvio que deve ser. E outras afirmações, por exemplo, o amor deve definir-se com precisão como um sentimento. O número 9. Pois aqui está muita da falha de muitas vidas de amor. Não é? Se ele for meramente um sentimento, os sentimentos vão ir e vêm. Na Caritas in Veritate, Deus define, o Papa Bento XVI define muito bem o amor e diz que neles estão envolvidas 3 dimensões. O afeto, que se manifesta como sentimento, a vontade, que se manifesta como querer, e a inteligência, que se manifesta como saber, como conhecer. As 3 definem o amor. Uma só delas é a redução do amor a apenas uma parte, que é o sentimento, que é sem dúvida importante, mas não esgota tudo. Muito bem, isto são afirmações. Hoje a intenção não é que nós nos lutemos nestas afirmações, é só partilhar convosco também uma estratégia que pode ser utilizada para abrirmos as várias unidades letivas. Então vamos à primeira bola, e a primeira bola naturalmente será uma afirmação que terá a ver com a unidade política. O que é que tenho na primeira ideia, na primeira bola? Estes manuais podem ajudar a mudar e transformar o mundo. Depende de mim, professor. Ora bem, espero que a banalidade da ideia não baixe o nível da motivação. Há ótimas ideias mais para a frente. O que é que
o que é que nos importa reter daqui, desta afirmação? Se nós formos à etimologia da palavra política, vamos ver que a palavra política diz algo muito semelhante àquilo que a palavra cidadania nos quer também dizer. Porque política é uma palavra que vem do grego, polis, poleos, e cidadania é uma palavra que vem do latim, civitas, civitatis, e o acusativo civitate é do qual normalmente vêm as palavras para o português, e que querem dizer as duas cidade. Então política é nada mais nada menos, e essa é uma das ideias que são defendidas ao longo de toda a unidade, a política é afinal a condição de qualquer um de nós no contexto da cidade, da sociedade. Por isso, a ação de todos nós, sempre que tem influência sobre a vida dos outros, é ação política. Já agora, em relação a esta unidade, gostava de partilhar uma coisa que não partilhei com os de Lisboa, que também faço nesta unidade política. Antes de dizer o que faço, partilho-vos o seguinte, em termos didáticos, é importante termos isto em conta. Quando eu tenho um destinatário diante de mim, que não me quer ouvir, ou que... Bem, uma das razões pode ser que seja a seguir ao almoço, antes de mim tenha falado de Fernando Moita, e eu não esteja a conseguir, e ele ter subido de tal modo os níveis de expectativa que as pessoas estão à espera de que eu esteja lá no cimo, e como a subida está a ser íngreme e difícil, os níveis de expectativa fazem com que seja difícil. Mas normalmente há dois motivos. Ou porque o meu destinatário sabe tudo, pensa que sabe tudo, e portanto não tem nada a aprender, ou porque o meu destinatário está convencido de que não sabe nada e, por muito que eu diga, acha que nunca vai aprender. É normalmente este segundo fenómeno que acontece em matemática. Professor, não adianta estar... Eu sempre tive negativa. Portanto, eu sou muito tradicionalista, sempre tive negativa e eu vou continuar a ter negativa. Como é que se resolve uma e outra situação? Se eu tiver alunos diante de mim que acham que sabem tudo, muito bem. Então eu provoco-lhes perguntas, por exemplo, a metodologia, o que é que eu fazer? E eles vão descobrir que afinal não sabem tudo. Mas se eu tenho diante de mim alunos que dizem, eu não percebo nada, Jerónimo de Sousa, Carlos César, ou Vasco Cordeiro, ou Pedro Passos Coelho, eu não sei o que é, porque dizem sempre o mesmo, todos. Então o que é que eu tenho de fazer? Neste caso tenho de esmiuçar. Um recurso, já agora, que não está no manual, cheguei a ponderar colocar, conversámos, entendemos que não era de investir por aí, mas não perdemos nada em fazer este trabalho, que é, numa primeira sessão, numa primeira aula, colocarmos os nossos alunos diante daquilo que defendem a direita e a esquerda para eles perceberem esse jogo que é a política partidária. Se eles perceberem o que é que a direita defende, por exemplo, sobre as questões do crescimento, o governo, as empresas, as leis de trabalho, isto é um esquema brasileiro. Por isso tem ali acentos. Mas é um esquema que ajuda a mesmo em 101 perguntas e respostas. John Haupt, também da Gradiva, é um excelente recurso que os nossos alunos devoram, porque está escrito numa dinâmica de perguntas e respostas. Cristianismo e evolucionismo, muitíssimo interessante. Este fica para o fim. A Crucificação e a Democracia, de Gustavo Zagrebelsky, um nome que tentei decorar, que fica sempre, fazem boa figura ao dizer Zagrebelsky. Foi presidente do Supremo Tribunal de Justiça em Itália e é um homem que faz uma reflexão muitíssimo interessante sobre os limites da democracia. E tem um prefácio de Barbosa de Melo, que foi Presidente da Assembleia da República, que também o prefácio é de tão grande qualidade como o próprio livro. Depois, O Deus de Dawkins, de Alistair McGrath, é da Aletheia. É uma resposta direta ao Sr. Richard Dawkins, que eu espero que não tenha feito grande mal cá, mas que no continente faz muitíssimo mal, autor de um livro, A Desilusão de Deus, que foi um livro muito lido, particularmente por colegas nossos. É uma excelente resposta, este livro, de grande qualidade. O Cubo e a Catedral. O Sr. D. António recordava de manhã o problema da laicidade, que é curioso, que eu acho que a laicidade de cá, vocês conseguiram criar anticorpos e têm de partilhar connosco quais são esses anticorpos, porque nós notamos que vocês vão resistindo. Este livro é interessantíssimo para discutir isso. George Weigel faz a seguinte análise. Porquê o Cubo e a Catedral?
O cubo e a catedral têm origem numa situação muito concreta existente em Paris. Paris é a capital do país defensor do laicismo, o modelo do laicismo a nível mundial. Eu saltei propositadamente de laicidade para laicismo. Laicidade é um conceito equilibrado, laicismo é o extremar da laicidade. O que é que acontecia em Paris? O edifício maior de Paris ou o edifício que mais se destacava, era a Catedral de Notre-Dame. Mitterrand, Presidente da República Francesa, defendia que, como é que Paris, capital do país da defensor do laicismo, pode ter como edifício mais alto uma catedral? Então construiu na zona de La Défense um cubo, o sinal da geometria. Aliás, apaguem depois isso, símbolo da maçonaria. Ok, apagaram? Portanto, todos estes elementos estão conjugados. Um livro excelente e analisa a diferença entre a laicidade europeia, que sempre tendeu para o laicismo, e a laicidade norte-americana, que não se coíbe nada de pôr o Presidente dos Estados Unidos a jurar sobre uma Bíblia. E a laicidade da mesma. Há aqui conceitos. Alexis Tocqueville, um autor do século XIX de origem francesa, mas que refletiu sobre a democracia da América, tem um livro pequeno sobre isso. Cerca de 1000 páginas. O Deus António Filipe, eu tinha a dizer alguma coisa que vocês não tivessem ouvido até agora. Para vocês está a ser tudo igual. António Filipe, Deus não existe, numa edição muito feliz da Alétea. Este livro defende uma tese que vou ser muito rápido a resumir. A tese é a seguinte. Ou melhor, antes da tese, António Filipe foi durante 50 anos um dos grandes preconizadores do ateísmo no contexto britânico. Em 2004, António Filipe dá-se conta de que andou enganado durante 50 anos. Porquê? Dizia ele, em 2004, as razões pelas quais eu tenho sido ateu, afinal deviam ser razões para eu ser crente. E porquê? Ele diz, há uma constatação que todos temos de fazer, e quem é cientista pressupõe isso, que é a inteligibilidade do universo. Por isso podemos fazer regras científicas, descobrir leis científicas. Isso é uma constatação. Como se explica isto? E ele diz, na ciência é um princípio metodológico, que é a chamada navalha de Occam. Se eu tenho uma explicação simples para um fenómeno, não devo procurar uma complexa. A simples é-me suficiente. É um princípio da metodologia científica. E ele diz, tem duas teses para explicar a inteligibilidade do universo. Tese número 1. Chegámos aqui fruto de bilhões, podemos continuar, de acasos. É uma tese possível, diz ele. Mas temos outra mais provável, que é, desde o início, o universo tem potencialidade de inteligibilidade porque provém de uma inteligência. Ele diz, esta tese, aplicando a navalha de Occam, é muito mais credível do que a primeira. Ele, a partir de 2004, revê todo o seu pensamento. Este é um dos melhores exemplos disso. Depois morre em 2010, portanto também não teve muito tempo para defender as suas teses. Isto é um caderno de apontamentos, não interessa. E vamos ao último. O último é este. Thomas Hobbes, o que a civilização ocidental deve à Igreja Católica. Não é um livro de finanças. É um livro sobre os contributos do cristianismo imprescindíveis para compreender a civilização em que estamos. Este livro é muitíssimo interessante. Quem tiver com autoestima em baixo é um ótimo analgésico e é um ótimo medicamento. Faz muito bem à nossa autoestima católica, porque não é só um livro de teses, é um livro de factos. A particularidade que eu tenho recordado das várias sessões. Por exemplo, mais de 30 caracteres da Lua têm nomes de jesuítas. É uma curiosidade. Ficam com vontade de ler? Nós estamos a perder decisão e esses eram aqueles que, digamos, que teriam maior capacidade digamos, de levar para a vida os valores. Portanto, nós temos que procurar ajudar-nos, e por isso agradecemos muito o Secretariado Nacional e esperamos que, a nível de docente, eu espero, farei tudo o que tiver ao meu alcance, já estou quase reformado, mas procurei transmitir essa preocupação do Dom João e, nomeadamente, aqui está à frente do secretariado diocesano, que haja um maior apoio e uma maior mais iniciativas para que as pessoas do Reino se apoiem e estimem e aprendem
associem e por isso mesmo se comprometam nessa presença da Igreja, da presença tipicamente eclesial na escola, a presença da Igreja na escola, porque eu penso que nós, a seguir vamos falar nisso, que eu quero comprometer-me mais tempo agora em Lisboa, que é necessário o que estão a fazer no continente, que é a qualificação dentro da teologia. Os professores vão melhor, aqui também se faz os professores, porque aqui, se a Universidade Católica cobra, é fácil. Nós temos professores, não temos o secretário funcionário, temos professores, e por isso, realizar aqui em São Miguel, realizar na terceira, é só a Universidade Católica concordar, nós já fizemos isso uma vez, e eu acho que temos que fazer aqui, estão fazendo no continente, os nossos professores, o João Bernal, não é suficiente, nós temos professoras com boa pedagogia, mas têm que ter o título académico em teologia. Vamos fazer tudo possível para isso.